Fala, meu povo, tudo certo? O seguinte, eu queria muito que esse vídeo tivesse saído ontem, mas por um motivo de falta de voz, eu preferi adiá-lo para hoje e conversar aqui com vocês sobre a partida de ontem, a final da Copa dos Campeões Feminino entre Corinthians e Arsenal. O Corinthians foi derrotado em campo, mas eu vou falar sobre isso no final do vídeo. Isso é um teste, isso é um feito pro Corinthians, pro futebol feminino brasileiro gigantesco, tá? Já vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, espaço aberto para a gente conversar nos comentários e também não se esquece de se inscrever no canal. Então vamos embora falar um pouquinho sobre esse jogo que ocorreu no Emirates, estádio do Arsenal, mas que mudou durante muito tempo foi a torcida do Corinthians com o seu tradicional enfim, até a equipe de transmissão pedia para a torcida fazer e a torcida atendia. Mas bem, vamos falar de bola rolando? O comecinho do jogo, ainda a gente teve chances para ambas as equipes. O Arsenal teve com a Russo, o Corinthians começou a pressionar mais a saída de bola do time londrino e até teve uma boa oportunidade com a Gabi Zanotti, a primeira da equipe no jogo. Mas se o Corinthians teve alguns momentos de dificuldade contra o Gotham, contra o Arsenal, eu não sei se eu consigo dizer que foram momentos, mas foi uma boa parte do jogo. E aí, com isso, o Arsenal consegue mais espaço e Sheena Blackstone, que começou a partida como titular, finaliza para a defesa da Lelê, mas no rebote o Liv Smith aparece para fazer 1-0 no jogo. Ainda assim, o Corinthians não se abateu. O Corinthians foi buscar a bola aérea que poderia ser uma chance, e foi. Aos 20 minutos a gente teve um bate-rebate ali na área, uma dúvida do que estava acontecendo, mas a Gabi Zanotti subiu mais alto para cabecear e conseguiu empatar o confronto. Mais um gol importante da Gabi Zanotti na camisa do Corinthians, né, cara? Tem sido uma jogadora especialíssima em marcar gols em jogos grandes. Acontece que depois desse gol de empate do Corinthians, apesar da torcida estar completamente em êxtase, o jogo passou a ser só do Arsenal. O Arsenal finalizou com o Russell, finalizou com o Smith, finalizou milhares de vezes com o Beth Mead. E a Lelê fez uma partidaça, principalmente pensando no que foi o primeiro tempo desse jogo. Um monte de defesa, saídas em tempo certo. A defesa do Corinthians não reagiu tão bem à pressão como foi contra o Gotham. Mas a Lelê, quando teve de aparecer, apareceu muito bem, constantemente, durante todo o jogo. E aí, com isso, o placar do primeiro tempo acaba em 1-1, com o Arsenal extremamente superior. E não pense que isso mudou para a segunda etapa. É certo que o comecinho do segundo tempo foi mais morno, você já não tinha tanta ofensividade quanto você teve durante o primeiro, mas o Arsenal seguiu controlando a posse de bola, as finalizações, tanto que a Russo logo deu mais um chute a gol para mais uma defesa da Lelê. Só que se o Corinthians tinha se aproveitado da bola aérea, agora é a vez do Arsenal. Aos 14 minutos do segundo tempo, Fox cruzou fechado e o Benmoy subiu mais alto sozinha para marcar o 2-1. Quem diria que o Benmoy poderia ser a coroada como jogadora que fez um gol de título do Arsenal. Mas o jogo não parou por aí. O Arsenal ainda foi melhor durante a partida, continuou criando outras chances. A Russo no segundo tempo desperdiçou algumas oportunidades, o que mostra que apesar dela ter convertido um gol contra o Asfar, ela ainda não vive o melhor dos seus momentos com a camisa do Arsenal, mas o Corinthians foi mudando. Entrada de Ivana Fuso, entrada de Johnson. Eu não entendi muito bem as saídas do Lucas, de ter tirado para mim cedo, principalmente a Gabi Zanotti, e ter colocado até a Eric, inclusive, que já não vinha numa quantidade de jogos, ir para um jogo tão grande assim. Mas o fato é que ele ainda assim conseguiu o empate num lance bem discutível. Tá? A Robledo, que era uma das jogadoras que demorou a chegar na Inglaterra por alguns problemas de visto, entrou nesse confronto e sofreu um pênalti um pouco duvidoso da McCabe. Tenho a dizer que para mim não foi pênalti, mas a árbitra foi chamada pelo VAR e marcou
quando Vitor Albuquerque, que também tinha entrado nesse segundo tempo, bateu no meio do gol, fez aquela cobrança de segurança e equalizou o placar, 2-2. Vamos para a prorrogação. A prorrogação, eu acho que não é segredo para ninguém o quanto eu desgosto desses 30 minutos a mais, principalmente pensando em condicionamento dos atletas, que é exatamente o que faltou. Você via jogadores já sem pernas, vocês não dava para fazer tanta substituição e rolou pouco jogo. Mas o pouco que rolou, ainda assim, foi favorável ao Arsenal. Numa subida do Corinthians, a Duda Sampaio acabou perdendo a bola, roubo de Frida, bola lançada para a Ford, que saiu ali num 3 contra 4, 4 contra 3, contra Lelê e conseguiu converter o terceiro gol do Arsenal no confronto. Depois disso, o Corinthians até tentou jogar a bola por cima, poucas jogadas realmente ali inteligentes, até pelas saídas que tinham acontecido anteriormente, e claro, pelo condicionamento mais cansado das jogadoras, mas o único lance que a gente teve mesmo para chamar uma certa atenção aqui foi a dividida da Uben Moy com a Borbe, goleira do Arsenal, que apesar de ter trabalhado numa quantidade boa no confronto, teve sua atenção mais no final do jogo nesse choque, que realmente foi sério, um choque de cabeça, ela passou até um tempo ali desacordada, foi retirada de maca depois de 10 minutos de atendimento e aplaudida também pelo estádio inteiro, mas já não havia tempo para mais nada. A gente ainda espera uma atualização do Arsenal sobre a goleira. A Daphne, que não vinha jogando, acabou entrando e fazendo uns 4 minutos de acréscimo. Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, nada saiu, mas o jogo já tinha sido encerrado e o Arsenal venceu pela primeira vez. A primeira, se eu posso dizer assim, não é o primeiro mundial, porque a gente já teve alguns antes, mas é a primeira competição da FIFA, né? É a primeira Copa dos Campeões feminina. Título gigante para o Arsenal, que venceu o Barcelona, principal competidor, principal rival, vou dizer assim, a nível europeu, que com certeza vai estar na briga novamente nesta temporada, e venceu o Corinthians, campeão da Libertadores, na Copa dos Campeões. Mas eu quero falar aqui agora, como eu falei no começo do vídeo, sobre o Corinthians. É 1 milhão arrecadado no bolso, $1 milhão pro bolso, mas é muito mais do que isso. É a prova de que há sim jogo entre o grande time da Europa e o grande time da América do Sul. Todo mundo que acompanha o cenário do futebol feminino já sabe a força do Corinthians, a estrutura do Corinthians, o quanto esse clube lidera as ações da modalidade aqui no nosso país. E agora ver isto, não mais a nível nacional, continental, já que o nível da Libertadores feminina é bem fraco, mas ver a nível intercontinental, mas ver a nível mundial, de certo modo, mesmo que a gente não tenha tantas equipes assim no torneio, e a gente ainda tinha um time da África que era bem abaixo dos 3, ainda assim é um feito muito grande. É um feito muito grande para o clube, é um feito muito grande para a torcida, é um feito muito grande para diversas jogadoras, sabe? Nessas semanas, muita gente tem comentado sobre a falta de oportunidades para a Gabi Zanotti na seleção brasileira. Eu não vou dizer que se ainda é tempo de convocar ou não, porque eu sei que idade é um fator e tem Copa no que vem, e é difícil saber como é que a Gabi vai estar. Sabe? A Marta, que é Marta, também pela idade já não é mais uma certeza. Mesmo que ela tenha feito também boas temporadas jogando nos Estados Unidos. Mas é ainda assim um feito, uma conquista muito grande para um clube que tem-se uma torcida que conseguiu superar em boa parte, ou pelo menos aqui no Brasil uma das que mais conseguiu superar esse preconceito com a modalidade. Então fica claramente um parabéns para o Arsenal pelo título, pela conquista, mais um título conquistado por Rennes Ligas, né, que não passa por suas grandes atuações, nem na temporada, não vive a sua melhor temporada no comando, não vive sua melhor época no comando do Arsenal, mas fica uma salva de palmas para o Corinthians também, que batalhou, que levou esse jogo para prorrogação e que mostrou assim que há competitividade, que há muito esforço, que há muita garra, mas disso a gente já sabia, né?
Bom, meu povo, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Essa semana eu vou tentar também manter essa frequência de vídeos. Não esquece de deixar o like aqui também, comentar o que você achou da atuação do Corinthians e do título do Arsenal. Não esquece de se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Fui!